pessoas! Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas vocês estão vendo isso. Pra quem não me conhece, meu nome é Marcel e sejam muito bem-vindos a esse que finalmente eu posso chamar de primeiríssimo episódio do meu novo projeto aqui, que é o Eu Tenho Uma Teoria. Não à toa, tô aqui trajado com a minha jaqueta de ocasiões especiais, afinal eu não tenho nenhuma outra circunstância social para usar isso aqui. E sim, o canal começou, tem coisa de 30 segundos, mas já venho eu aqui mendigar o seu like, mais do que o seu like, garantir que você já esteja inscrito, se possível que você ative o sininho e, claro, que você mande para todas as pessoas que você conhece que possam se interessar, porque enfim, né, todo projeto depende disso. Aliás, tem poucas coisas que eu aprecio mais do que gratidão, então eu tô aqui para fazer 3 agradecimentos. O primeiro deles ao Focas, que é o dono aqui do Unprofessional Studio, que é onde rolam vários podcasts hoje, vários projetos simultâneos, que inclusive você pode conferir aqui abaixo o link para eles. Além disso, a Creality, maior empresa de impressoras 3D, que está colaborando através da parceria aqui para o canal, e a gente sabe muito bem o quanto começar um projeto com parceria é algo absolutamente difícil, então, brigadíssimo. E aliás, além dos elementos aqui cenográficos, você vai perceber também que essas impressões 3D vão ter um papel crucial no podcast daqui em diante, pelo menos se você está assistindo isso aqui pelo YouTube. E eu preciso agradecer também alguém que não tem relação direta com o projeto, que é o Felipe Neto. Pra você, essa celebridade, pra mim, primo, patrão, parceiro de vida, porque foi ele quem me possibilitou virar uma figura pública e, evidentemente, se tem gente chegando aqui, isso tem demais a ver com o fato de que, enfim, eu trabalho lá no canal, dirijo, tenho aparições e é óbvio, isso faz toda a diferença. Acontece que se você me conhece pela Netolab lá, um personagem, né, por mais que a gente não invente quem a gente é, bem ou mal a gente cria ali uma persona na internet, eu diria que tem 3 grandes aspectos que são centrais e que são, digamos assim, não tão fiéis a quem eu sou. Um dos elementos ali que compõe o meu arquétipo é o fato de eu ser daltônico de paladar e, de fato, é uma coisa que eu só percebi isso no canal. Ou seja, eu não reconheço frequentemente o sabor das coisas e eu não sei dizer por quê. Eu não sei se é culpa do Nelsoro, se é uma coisa simplesmente da minha natureza, mas enfim, aquilo sou eu de fato, não sou fingindo nada, prometo. A segunda coisa é a ideia de que eu sou palestrinha, ou se você for um pouquinho mais, digamos, compreensivo com o fato de eu ser um camarada de humanas e de eu enxergar a filosofia nas coisas em geral, de eu ser um intelectual. Essa versão, é claro, aparece menos no canal, porque enfim, é um canal, né, com um teor meio cômico, ele é um canal teen e, além de tudo, o protagonista não sou eu, então eu preciso desenvolver sempre as ideias de forma muito, digamos assim, enxuta, uma pegada TikTok no meio de um vídeo de YouTube. Além de ter uma série de preocupações como diretor no meio da gravação, então eu tô atento a muitos aspectos simultaneamente. Então não é que aquilo que você veja lá na Netolab seja uma versão menos real de mim, mas é uma versão incompleta, e considerando que o Marcel tem 1,62 m, uma versão incompleta de mim é muito pouco de fato. Agora, tem um terceiro elemento que compõe a minha persona lá, que vai ser muito presente aqui também, além desse aspecto da intelectualidade, que é o fato de eu ser um grande emocionado. E quando eu falo de ser emocionado, eu não tô falando só de amores românticos. Eu tô falando de coisas que atravessam a minha vida em geral, porque isso tá nos meus poros. Para você ter uma noção, quando eu era criança, meu filme favorito não era Rei Leão, não era Toy Story, era Ghost. E, enfim, claro, né, eu tô no meu 9º relacionamento, eu acho de fato, e eu disse isso pouquíssimas vezes na vida antes, que eu tô com a mulher que eu vou casar nesse momento. Mas o fato é, eu sempre fui uma pessoa de me jogar. Agora, quando eu falo me jogar, eu não tô falando só em relacionamentos, isso tem a ver com a vida em geral. Eu me mudei pra um emprego temporário pra Maceió, que era pra ficar um aninho só, acabei largando lá por causa de uma paixão de carnaval, já morei em 31 casas, já fiz doutorado ao mesmo tempo que uma graduação em jornalismo, ao mesmo tempo que eu trabalhava como professor em 2 cidades diferentes, e larguei isso tudo pra trabalhar com o Felipe, porque enfim, eu sou uma pessoa que acredita que a vida é feita de correr riscos, de fazer apostas. E não, eu não tô falando de tigrinho aqui. Além, é claro, voltando aí pro assunto de amores românticos, que eu namoro a Ana, quem eu conheci através de um mini desenrolo pelo Instagram e que, pelo menos por enquanto, mora ainda em Floripa. Tô te falando isso tudo pra chegar num ponto básico. Eu sou apaixonado por coisas em geral. Sou apaixonado pelos meus pais que já se foram, pelos alunos que eu já tive, pelos empregos, pelos lugares onde eu morei, 8 cidades diferentes, porque no final de contas eu sou apaixonado mesmo por boas
boas histórias. E esse é um dos grandes pontos que justificam, inclusive, esse canal. Afinal, é uma vidinha só e eu não consigo ver um modo mais decente de encarar ela do que ser, de fato, encantado pelas coisas do mundo. Na moral, nada é mais brega do que ser blasé, do que ser indiferente. Quem acompanha meu Instagram e é velho o suficiente para entender essa referência aqui, sabe o quanto meus textões, para todos os tipos de amores, para todas as coisas com que eu me envolvo, sabe o quanto eu carrego pela vida um quê de depoimento do Orkut ali. Não à toa, o meu arroba no Instagram é marcel.mosby. Eu confesso que tem a ver com também eu nunca ter levado a sério a ideia de que um dia eu viraria uma figura pública, pelo menos não no Instagram, não tinha essa visão naquela época. Mas além disso, claro, né? O Mosby, é claro, tem a ver com o maior emocionado de todos do universo da ficção, que é o Ted Mosby. Enfim, esse podcast é a tentativa de conciliar dois universos que eu habito. O de ser muito fã da cultura pop, alguns elementos você consegue enxergar aqui no cenário, mas também, obviamente, né, o fato de eu ser professor de filosofia. Mas aí, eu já preciso fazer para você de cara algumas ressalvas. A primeira delas é, esse não é um projeto educacional. Então, assim, se você tá esperando que aqui eu vá te ensinar filosofia formalmente, eu vou te frustrar. Não é sobre isso, porque meu grande ponto é a filosofia, ela tá em todos os cantos, ela mora em todas as coisas e ela não precisa ser de modo nenhum entediante para isso, muito menos precisa morar numa sala de aula. Eu adoro dar aula. Hoje eu tô só num espaço fazendo isso, né, que é o Clube do Livro FN, e eu espero muito que em algum dia eu tenha de novo tempo, né, para estar em sala de aula ou ter alguma forma mais direta de ensino. Mas, como diz um dos grandes pensadores lá do século XIX, o Hegel, quem quer ser grande aí, por favor, né, não, enfim, façam bullying, precisa saber limitar-se. E hoje, o que eu preciso fazer é me dedicar ao espaço da comunicação. O que eu quero dizer, então? O que você vai assistir aqui é sempre um papo leve, tanto de cultura pop quanto der, dependendo do convidado, sempre com, digamos assim, um perfume de filosofia. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Você imagina, né? Eu recebi aqui alguns dos professores de filosofia mais populares do Brasil. Então é evidente que ali eu vou ter um papo muito denso, mesmo que possa ter momentos descontraídos. Agora, eu também recebi, e é muito maneiro poder falar isso logo de cara, né? Porque quando eu tô gravando esse vídeo, eu já fiz 9 conversas com entrevistados. Eu recebi o Brino. Ele é um cara que não tem como você ficar 12 segundos sério. Então é evidente que o papo ali é diferente. Então bora lá, como é que vai ser a dinâmica que você vai encontrar aqui no podcast? Toda terça tem o Marcel falando sobre alguma teoria a partir de um filme, a partir de uma série, a partir da internet. E essa história vai aparecer de algum modo no vídeo de quinta-feira através de um papo comigo e um convidado. Aliás, tem um terceiro elemento nessa história, que é esse camarada que você está vendo aqui, que é o Aristóteles. Nome esse que foi indicado por vocês lá no meu Instagram, que é uma inteligência artificial, um robozinho feito pelo Focas, que é um Tony Stark dos podcasts. E o Aristóteles vai estar presente nas conversas, assim, de um modo, digamos, peculiar. Pelo menos nas conversas que der. Já as segundas, quartas e sextas, o que você vai encontrar aqui são basicamente cortes. Claro, né? Como todo projeto é vivo, pode ser que isso mude, pode ser que depois de um mês já não seja mais assim. Pelo menos é esse o plano. E eu já vou pedir desculpas solenes a você que espera que isso aqui seja no formato de live. Pode ser que algum dia vire, eu confesso que eu espero que sim, mas até porque, né, isso facilita para a formação de comunidade. Agora, infelizmente, primeiro preciso garantir que vai ter gente toda semana vindo sentar no sofá aqui na minha frente, que tem a gente do lado daí para assistir. Então, né, um passo de cada vez, às vezes a gente precisa ser modesto, realista para fazer que a coisa funcione. Tá, Marcelo, e qual é o tema do primeiro episódio? Bem, o primeiríssimo episódio é esse, né? Mas o primeiro episódio, conversando com um convidado, vai ser sobre amor platônico, e é óbvio, né? Não podia ser diferente. Além de ser uma característica muito minha desde moleque, a última frase que meu pai me falou antes de morrer, que para muitos pode ser levado como uma maldição, eu levo como uma espécie de mantra, foi: manda um abraço pra aquela que eu não vou conhecer. Olha, eu não sei de onde o velho tirou essa frase tão poética, mas eu carrego ela comigo e é óbvio, né? Ela é um evidente paralelo entre mim e o Ted Mosby. Não por conta, né, da frase em si, mas o que ela significa em termos de jornada de vida. E enfim, né, como pergunta lá o panglossiano Rogério Flauzino, cantor do Jota Quest, afinal, será que amar é mesmo tudo? Bem, muito
tantos livros de filosofia falam sobre o amor, alguns deles estão aqui, eu vou indicar eles daqui a pouquinho pra você até. E, é claro, o primeiro grande deles é o livro Banquete, livro do Platão, o primeiro grande clássico da filosofia que fala sobre isso. Essa é uma obra em que o Platão, como em quase todas as obras, ele coloca Sócrates como um protagonista, ele narra uma resenha na casa de um casal gay. Na verdade, não é propriamente um casal, eles têm ali, enfim, um relacionamento. Uma resenha que rola depois de uma noitada, como eram os simpósios lá, que eram papos filosóficos depois de muita bebedeira na casa de alguém. Você nota como é que é possível dizer que a filosofia não está em tudo? O quanto isso é distante dos dias de hoje. Na cultura pop, eu diria que o amor platônico ele é mais evidentemente ilustrado por uma obra bastante massiva, bastante popular, chamada How I Met Your Mother. Já eu volto com a história do Ted. Mas, bem, no livro do Platão, nessa resenha que eu falei, cada um vai defendendo ali a sua tese do que seria a filosofia. O Sócrates, ele pega e fala que o amor, primeiro, ele deve superar ali o tesão, né? Obviamente, ele fala em outras palavras, né? O aspecto carnal, ele deve ser voltado para as virtudes da pessoa, até que a gente chegue a amar o próprio amor e depois passe a contemplar a vida, a própria sabedoria. Tá legal, mas vamos confessar aí, um pouquinho tedioso. Quem fala algo que se aproxima da noção de amor platônico para hoje é um camaradinha chamado Aristófanes, um comediante para a época, que diz que o amor ele vem de uma ideia inicial de completude nossa. No começo dos tempos, nós seríamos andrógenos, éramos perfeitos, um ser só que misturava as características masculinas e femininas. Até o dia em que os deuses, invejosos dessa perfeição, separam a gente. Então a gente passaria a vida em prol de encontrar a tal da metade da laranja. O amor seria, então, essa expectativa do outro que completa a gente. Tá, mas o que How I Met Your Mother tem a ver com isso? Olha, muita coisa. Se você mora numa caverna e não tá ciente, How I Met Your Mother é uma série pra muitos aí acusada, né, de ser um plágio de Friends, tem lá suas semelhanças, algumas inspirações, algumas imitações de fato. E a história, como diz o título, em que um camarada, particularmente um cara chamado Ted, não à toa, como eu já falei pra vocês, Ted Mosby, ele conta pra eles como conheceu a mãe deles agora. Isso pra gente rola em 9 temporadas, mas dentro da história está rolando apenas uma tarde. Acontece que mil coisas vão se desenrolando até que você de fato conheça essa mãe. Agora, crianças, eu tenho uma teoria. Existem 2 tipos de pessoa no mundo. Aquelas que prefeririam ser atropeladas a assistir o final de How I Met Your Mother e aquelas que veneram. Ou melhor, aquela que eu tô falando só de mim, né? Eu adoro esse final, embora seja que eu saiba a única pessoa no planeta. E bem, esse é o momento em que você, se não quer ganhar um spoiler, você simplesmente sai desse vídeo. Eu espero que você volte daqui a pouquinho, porque a retenção é uma coisa importante. Mas, bem, eu acho que não faz muito sentido esse spoiler. É mais ou menos como você ficar com medo de saber o final da Paixão de Cristo. É uma história que já tem muito tempo. A série já acabou tem mais de 10 anos. Então, enfim, vamos combinar que dane-se, né? Como eu disse, a personagem que vai ser a mãe dos filhos aparece só no final. E realmente, no finalzinho, é um final relativamente corrido. De repente, ela adoece e morre. Sim, esse foi o maior spoiler que eu podia te contar. E é assim que o Ted, já coroa, cabelos brancos, muito tempo depois, ó quem fala, ele reencontra a Robin, que é uma ex, com quem ele teve um monte de conflito, com quem ele viu que ele não dava certo em várias coisas, que é uma grande amiga da vida dele, e ele vai atrás dela pra ficar com ela. O que de alguma forma é entregue já no primeiro episódio como uma boa trama. Frequentemente isso acontece. Você primeiro insinua o final, vai te enrolar ao longo de várias temporadas e te diz, mas sempre esteve na sua cara. A mesma coisa acontece lá com Friends, por exemplo, com Ross e Rachel. Você sempre soube que eles terminariam juntos. A mesma coisa acontece lá em Breaking Bad. Você sempre soube que o Heisenberg ia morrer, embora talvez você não tivesse propriamente, né, convicção do como. As pessoas detestam esse final porque a Robin dispensou o Ted e essa seria uma cagada típica dele. Mas eu gosto demais, e não é só pelo quanto isso é algo realista das pessoas fazerem merda na vida. Eu adoro, antes de mais nada, porque 3 pessoas desconhecidas, entre elas no caso, né, não minhas, né, não eram pessoas aleatórias me parando na rua, me disseram, Marcel, você é o Ted. Foi assim que eu comecei a ver a série. E daí, de alguma forma, eu acabei ficando mais solícito aquele final. Mas tem um argumento, digamos, filosófico também para eu curtir tanto ali esse grande finale. É que esse final, ele é mais coerente com uma filosofia que conduz a série, que tem a ver com a história que eu falei ainda agora lá
de Platão e do livro O Banquete. Como eu falei antes, o amor, nessa dimensão platônica, tem a ver com a ideia de que alguém nos completaria. E assim, se reconhecer incompleto, por um lado, é um gesto de humildade, porque buscar a completude é inevitavelmente estar fadado ao fracasso. Agora, trazendo lá de volta, né, o comediante que eu falei, o Aristófanes, que eu disse que ele se aproxima muito mais da noção de amor platônico de hoje. Não é que a gente seja completo sozinho e por isso não precisa de ninguém. Na verdade, é porque a incompletude faz parte da gente, faz parte da nossa natureza. A gente pode, eventualmente, identificar elementos na vida, que seja uma viagem, um trabalho, a família, amigos, que deixem a gente com a sensação de que a gente está um pouco mais completo de fato. Mas completo integralmente, jamais. Isso seria, inclusive, um grande problema, porque é a falta que move a gente. Aquele pique lá, não sei se você lembra, de anos atrás, naquele livro que a Jujutsu, né, fala, né, da metade que falta. Então é isso, o Ted, ele tinha amizades sólidas, ele teve, digamos ali, empregos que abasteciam ele, mas nada movia ele tanto quanto a ideia do amor romântico. Daí, por exemplo, a frase que eu falei ainda agora, que meu pai falou pra mim no leito de morte. Então ele passou a vida procurando sinais do universo, fossem ali num termo estrangeiro, num colar ou num guarda-chuva amarelo. Aliás, esse guarda-chuva amarelo, ele ocupa um lugar muito importante na história, de uma metáfora justamente dessa falta, de alguma maneira, a metáfora daquilo que move a gente, né, dessa jornada de vida. Porque a Tracy, que é a mãe dos filhos, está debaixo do guarda-chuva ao longo da série toda, você não vê a cara dela durante as temporadas, mas você já sabe, ela tá ali. Então esse guarda-chuva, ele acaba simbolizando essa busca por outra pessoa em que, de alguma maneira, só através dela, que ironia, ele seria finalmente ele mesmo. Eu confesso que esse, inclusive, é um ponto que eu trabalho em terapia. Agora, terminar com a Tracy seria não só o final mais óbvio possível, como também reafirmar o mito da incompletude, que só seria de fato ali finalizada à medida que alguém encontra a alma gêmea. Eu honestamente trabalho isso em terapia, honestamente. Como a história do Ted rola entre 2005 e 2030 e a grande loucura é que faltam só 5 anos para chegar naquele momento, a real é que parece que ele fez terapia nesse meio tempo também. Porque esse desfecho, ele acaba sendo, num certo sentido, uma forma de revisitar a ideia do que é o amor. Não só pela uma fé incondicional dele, mas sobretudo pela ideia de que o amor, ele não tem a ver com buscar aquilo que é nem o idêntico, nem aquilo que nos completa, mas sim aceitar não só as diferenças, como os defeitos de outra pessoa. A ideia de que o amor não tem a ver com você espelhar alguém diante de você, nem idealizar uma pessoa. E por que não apreciar, num certo sentido, os próprios vazios incuráveis e aprender a buscar em outros cantos da vida modos de se satisfazer. O sentido do amor, ao longo da história, foi bastante alterado, inclusive o sentido de amor platônico. Isso tem muito a ver com uma ideia bastante, que não é modernosa, de fato moderna, das sociedades modernas, das sociedades burguesas, que é a ideia de que a gente não deve basear a nossa vida em tradições. Não são nem os deuses que estão resolvendo, nem o destino com quem a gente vai casar, também não é a família que deve fazer um casamento arranjado, mas sim você, né? É aquela ideia máxima de que a vida é sua, estrague ela como quiser. E vamos combinar, né? Na cultura pop, o amor, e mais especificamente o amor platônico, talvez seja a grande temática que atravessa todas as obras, inclusive aquelas que não são romances. E eu não falo aqui apenas de amor platônico como o amor não consumado, mas aquele ideal, inatingível, seja para você que está assistindo, de pensar aquela referência ali a ser seguida, seja os próprios personagens dentro da história. 500 Dias com Ela, La La Land e You, que são definitivamente histórias que merecem episódios daqui em diante, são bons exemplos disso na cultura pop, mas a gente pode pensar aí também, mesmo tramas que não têm absolutamente nada a ver diretamente com o amor. Às vezes a história é sobre uma doença, às vezes a história é, por exemplo, lá o Patch Adams, né? Ele até revela que aquela história não é real, a mulher que morre no filme, aquela pessoa simplesmente não existiu na vida
vida real era nada mais nada menos que um amigo dele que falece, um dos raríssimos casos em que a pessoa da vida real é muito mais interessante, se é que isso é possível, do que o próprio personagem. Mas enfim, Hollywood coloca o amor e o amor platônico como um ponto central em qualquer tipo de trama. O amor platônico acaba sendo um elemento-chave até mesmo de engajamento nas redes quando a gente está falando de pessoas. Afinal, hoje, nas redes sociais, a gente é acompanhado como novela, o que pode ser bonitinho às vezes, mas muitas vezes também é invasivo, muitas vezes é estrangulador. E infelizmente eu falo isso como quem viveu isso já na própria pele. A galera muitas vezes acha que tá homenageando, claro, isso tem a ver muitas vezes com a faixa etária do público, mas acaba às vezes perdendo a mão do modo como isso, né? Não se percebe que não é ali um ator que tá interpretando um personagem, né, nas redes sociais. Bem, enfim, eu queria fazer aqui com vocês um acordo que eu vou sempre mostrar pra vocês alguns livrinhos, indicar, não vou ter tempo de falar, isso aqui não é uma resenha, pelo amor de Deus, além do banquete. Fazer aqui outras indicações pra vocês, uma delas é o Porque Amamos, do Renato Nogueira. É um livro que vai falar sobre o amor através de uma veia filosófica super contemporânea. Esse livro é muito recente, se não me engano, do ano passado. Desculpa demais se eu estiver errado. Eu espero, inclusive, que o Renato algum dia possa estar aqui no sofá conversando comigo sobre isso. E fala não só da filosofia, mas pensando na filosofia de maneira cotidiana, mas também através dos mitos. Agora, um outro livro que eu adoro, e esse é um livro de literatura que fala sobre o amor, é A Cabeça do Santo. É uma obra em que um rapaz, ele vai buscar o pai que ele não conheceu, ele acaba ficando abrigado em outra cidade, na cabeça de um santo que deveria estar lá no topo de uma estátua. Essa cabeça não vai pro lugar, né? Porque, enfim, essas obras inacabadas, é uma história, não a história, né? Mas a parte da estátua, ela é real, e ele fica ali dentro, a cabeça de Santo Antônio, e na história ali um aspecto místico faz com que as mulheres que clamam por conhecer os seus maridos idealizados, como ele está dentro da cabeça do santo, ele passa a ouvir as preces delas. Então ele vira uma espécie de messias do amor. É uma obra muito interessante, que é leve, ao mesmo tempo bastante engraçada, e que trata aí, né, num certo sentido, de maneira um pouco mais tangente, do tema que a gente está falando no vídeo de hoje, que é o tema da semana aqui no canal. Bem, um outro livro, um livro da Ana Sui e do Christian Dunker, dois craquezaços aí da psicanálise, dois nomes muito populares hoje nas redes sociais, que é Eu Só Existo no Olhar do Outro, uma pergunta, e que fala sobre o amor através de uma perspectiva da psicanálise. Mas se você não conhece eles pelas redes, saibam, eles falam de maneira muito leve. Eu espero poder tratar desse livro diretamente aqui também, demais, se possível com os dois separadamente, para conseguir dar aquela engajada em vídeos diferentes, né? E, enfim, um livro que não tem nada a ver com amor, mas eu tô indicando para vocês aqui já, que é o Meia Palavra Basta, porque ele é um livro sobre uma característica bem interessante do nosso tempo, e ao mesmo tempo que já vinha lá no final do século XIX presente na filosofia, que é um livro de aforismos, em que a gente aprofunda ideias com frases breves. Bem, ele é um livro de um camarada chamado Francisco Boas, que eu menciono aqui, porque é com ele que eu pego e esmiuço, que eu troco ideia sobre o amor platônico, no primeiro vídeo de papo entre mim e um convidado, que, aliás, você vai passar a ver, ou você pode ver, enfim, se você estiver vendo retrospectivamente, a partir do dia 3 de julho, às 19 horas, aqui no canal Eu Tenho Uma Teoria, tanto no YouTube quanto nas plataformas de áudio. E se você mora numa caverna e não sabe quem é o Chico Bosco, além de eu descobrir isso depois, eu fiquei encantado com essa ideia de ser filho do João Bosco, um dos grandes cantores da MPB. Ele é filósofo, ele é da área da psicanálise, um camarada que já escreveu vários livros, dentre eles esse, mas também ele acaba sendo popularizado, digamos assim, e tem alcance às massas graças a um programa chamado Papo de Segunda, que rola na GNT. Você provavelmente já viu algum corte dele por aí pelas redes ali de verticais. Ele não é tão da cultura pop quanto outros dos nossos convidados, mas assim, a conversa foi riquíssima. Eu não falo isso só porque eu tô no vídeo, não falo só porque o canal, né, que o canal é meu, mas porque a conversa foi irada. Agora, de fato, talvez não seja ali o maior símbolo possível do que vão ser todos os episódios, até porque os episódios, sendo muito franco pra vocês, eles vão se diferenciando um a um bastante, honestamente. Isso é ótimo porque a gente consegue alcançar públicos distintos a partir de uma mesma premissa.
a filosofia tá em tudo. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. E, enfim, honestamente, porque eu sonho com Eu Tenho Uma Teoria desde a época da pandemia. Já trabalhei com comunicação antes, mas isso aqui é de alguma forma para mim uma realização de fato pessoal, mais do que profissional, porque reúne os mundos que eu sempre quis e só agora, de fato, eu sinto que eu tô conseguindo transbordar pro mundo essa versão um pouco mais completa, digamos, de mim. E eu comecei esse caminho muitas vezes vendo vídeos do Chico Bosco, então eu acho que uma forma de vir para a internet mais fiel à minha inspiração original. Bem, terminando o vídeo, eu quero saber de você. Qual convidado você quer ver diante de mim aqui no sofazinho? E pergunto, como os episódios são sempre temáticos, não são papos aleatórios, qual é o eixo, qual é o tema que deve nortear a conversa com esse convidado? E se você ficou aqui até o final do vídeo, deixo a você um beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço. E caso a gente não se veja novamente, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas lembrando, 3 de julho tem papo com o Chico Bosco. Afinal, sobre o amor platônico, eu tenho uma teoria. Tchau, tchau, pessoal.